Nas aulas anteriores, nós vimos que é possível declarar variáveis e constantes para que a gente possa armazenar dados na memória. Então nós vimos que existem os tipos primitivos e a diferença básica entre eles está no tamanho que eles ocupam na memória e também com relação ao tipo de número que nós conseguimos armazenar lá dentro. Veja, por exemplo, aqui o tipo int serve para que a gente guarde valores inteiros positivos e negativos, e o tipo double, por exemplo, serve para que a gente guarde valores reais relativamente grandes. Um detalhe sobre a utilização das variáveis e constantes é que, para que elas tenham utilidade no nosso programa, nós precisamos construir expressões que possam gerar resultados que são úteis. Ou seja, nós precisamos transformar o valor das nossas variáveis em novos valores, em dados, em novas informações. Então nós fazemos isso por meio da construção de expressões, que nada mais é do que um conjunto de operações que devem ser realizadas visando produzir um resultado esperado. Veja aqui alguns exemplos de expressões. Temos a expressão a mais b, que vai fazer a soma dos valores das variáveis a e b, e tenho uma operação de atribuição, ou seja, atribuo o resultado desta expressão à variável c. Aqui eu tenho um outro caso de expressão que mistura variáveis e valores constantes. Veja esse terceiro caso como ele é interessante. Aqui também eu tenho uma expressão. Estou comparando se o valor da variável a é igual à constante true. Então o resultado desta expressão será um resultado verdadeiro ou falso, 0 ou 1, numericamente interpretado. Aqui eu tenho outra expressão. A variável v recebe o resultado desta expressão. Qual é o resultado desta expressão? O valor numérico que corresponde ao caractere t da tabela ESC. Então veja aqui. Em linguagem C, C++ ou qualquer outra linguagem de programação, toda expressão tem um valor associado como resultado. Toda expressão será calculada e irá produzir um resultado. Nesse sentido, nós temos os operadores, que desempenham, acho que, o papel mais importante dentro de um programa de computador, porque é por meio deles que nós conseguimos transformar algum dado que está na memória em uma nova informação, em um novo dado. Então veja um exemplo. Eu posso solicitar ao usuário o peso e a altura de alguém, de um paciente, e compondo uma expressão eu posso calcular o IMC, que é uma nova informação que tem utilidade. Veja que para isso eu preciso de dois operadores matemáticos, o operador de divisão e o operador de multiplicação, para calcular a altura vezes altura, ou seja, a altura ao quadrado. Então note que se você tiver apenas as variáveis, a única coisa de que você irá dispor no programa são os dados. Mas se você combina variáveis e operadores, então você consegue finalmente fazer o processamento das informações. Muitos problemas podem ser resolvidos apenas utilizando operadores e variáveis. Quais são os principais operadores que nós temos, ou então os mais comuns, os mais utilizados? Primeiro, nós temos os operadores aritméticos. São basicamente as 4 operações da matemática, mais o operador de resto. Então esse operador aqui extrai o resto da divisão entre dois números inteiros. Lembre que ele não funciona para números reais, porque quando eu trabalho com números reais, não existe o conceito de resto da divisão. Se você tentar implementar isso no CodeBlocks, vai notar que haverá um erro de compilação e o seu programa não vai ser compilado. Quando nós utilizamos vários operadores numa mesma expressão, temos também que considerar a precedência desses operadores. O que é isso? Qual operador vai ser executado primeiro? Então, na matemática, nós também temos essa noção de precedência. Aqui no computador não é diferente. Então, imagine que em uma expressão, você pode ter multiplicação, adição e resto da divisão. E para que você consiga calcular corretamente o resultado, você tem que saber que operação vai ser realizada primeiro, para saber se o cálculo
de fato foi implementado da maneira correta. Então, dentre os operadores matemáticos, a maior precedência está com os operadores de incremento e decremento. Não falamos ainda sobre isso, mas o próximo vídeo é sobre estes dois operadores. Tá? Então, sempre que eles estão presentes em uma operação, eles serão os primeiros a serem executados. Depois nós temos aqui os operadores de multiplicação, divisão e resto. E por último, sempre vai ser resolvida a adição e a subtração. Para os operadores que estão no mesmo nível vertical, a ordem de avaliação é sempre da esquerda para a direita. Isso quer dizer que, se na minha expressão eu tenho uma multiplicação e uma divisão, a multiplicação sempre vai ser resolvida primeiro. Nessa expressão de exemplo, x recebe o resultado desta expressão. Então, como ela vai ser calculada? Tem uma multiplicação, uma adição e o resto da divisão. De acordo com esta tabela, a multiplicação vai ser calculada primeiro. Então, eu tenho b vezes 8 e esse resultado fica aguardando o resto da expressão. O próximo operador que vai ser resolvido é o resto da divisão, que está aqui. Ele está no mesmo nível vertical, junto com a multiplicação, porém vem à direita. Então, depois de realizar a operação do resto, finalmente é feita a adição. Então, multiplicação, resto da divisão, adição. E isso gera um resultado final que é atribuído à variável x. Caso você precise que a precedência das operações seja modificada, ou seja, aquela tabela de precedência não lhe permite gerar o resultado esperado, então você pode forçar a precedência de alguma operação colocando ela entre parênteses. Então, pegando esta expressão aqui, veja, a multiplicação é executada primeiro, depois o resto da divisão e por fim a adição. Caso você queira que a adição seja a primeira operação a ser executada, então basta que ela seja colocada entre parênteses. Aí você pode colocar quantos parênteses forem necessários na sua expressão, não tem um limite para isso. Outros operadores que nós temos relacionados aos operadores aritméticos são operadores aritméticos de atribuição. Qual a função deles? Veja o exemplo abaixo. Eu posso substituir esta sentença, ou seja, A recebe o valor dele próprio acrescido do resultado desta expressão por uma forma mais curta. A mais igual o valor desta expressão. Então veja que eu não tenho o trabalho de escrever o A novamente deste lado da igualdade. Isso não gera uma economia, uma aceleração do tempo de processamento do meu computador, apenas é um texto menor. Porque, no final das contas, esta adição aqui que foi removida e foi passada para cá vai ser realizada. Tá? Então veja aqui alguns outros exemplos. C recebe o valor dele próprio multiplicado pelo valor desta expressão. Então, C vezes igual o valor desta expressão. Então, isso vale para diversos outros casos. Outros operadores que nós temos aqui são os operadores lógicos e relacionais. Então, qualquer expressão que seja composta por operadores lógicos e relacionais terá um valor de saída, um valor de resultado que corresponde a verdadeiro ou falso. Então, true ou false. Numericamente, no seu problema, este resultado aqui será tratado como 1, valor inteiro, e este valor aqui tratado como 0, também valor inteiro. Tá? Então veja quais são os operadores que nós temos. Verificar se um número ou expressão tem valor maior do que outro. Temos aqui maior igual, menor, menor igual. Comparamos a igualdade e também podemos perguntar se uma variável ou expressão tem um valor diferente de outra variável ou expressão. Então estes são os operadores relacionais. Aqui nós temos os operadores lógicos. Então eu posso verificar o resultado da operação de associação entre dois valores, considerando a operação lógica E ou
ou não. Tá? Eu já explico como estes operadores funcionam utilizando exemplos. Quando você tem estes operadores nas expressões, também existe uma precedência, isto é, uma prioridade na hora de avaliação. Então, a precedência mais alta é o operador de negação, que está aqui, o operador lógico de negação. Depois, a prioridade é o maior igual, o menor e o menor igual, que são os operadores relacionais. Depois nós temos a igualdade e a diferença, o operador lógico e o operador lógico ou. Tá? Então a precedência ela vai decrescendo aqui na vertical e também para a direita. Uma dúvida que pode surgir é, se você tiver numa expressão operadores lógicos, relacionais e matemáticos misturados, quais serão resolvidos primeiro? Então os operadores matemáticos têm uma precedência maior que os lógicos e relacionais, exceto com relação ao operador de negação. Então ele sempre vai ser executado antes que os operadores matemáticos. Aqui eu tenho as tabelas verdade para os operadores lógicos. Então como ele funciona? Então imagine que você tem um operando A e um operando B, e eles são conectados por meio do operador E, operador lógico. Então o resultado, quando eu tenho um valor falso para A e falso para B, será falso. Então o resultado desta expressão aqui, quando calculado, é falso. Quando eu tenho falso e verdadeiro, o resultado é falso. Quando eu tenho verdadeiro e falso, o resultado também é falso. E por fim, quando eu tenho verdadeiro e verdadeiro, o resultado é verdadeiro. Ou seja, o operador lógico E só resulta em verdadeiro quando ambos os operandos têm valor verdadeiro. Então isso me permite modelar algumas situações, a avaliação de algumas situações que podem aparecer nos problemas que eu venho resolver. O operador lógico ou é um pouquinho diferente. Para que o resultado desta expressão como um todo seja verdadeiro, basta que um dos dois operandos tenha um valor verdadeiro. Então, se isto ocorre, o valor resultante desta sentença, desta expressão aqui, será verdadeiro. Veja que o único caso falso é quando os dois operandos são falsos. Por fim, nós temos o operador de negação. Então, quando eu nego o valor lógico de um operando, eu gero a resposta inversa a ele. Ou seja, se ele vale falso, então a negação será verdadeira. E se ele vale verdadeiro, a negação será falsa. Então, estes são os operadores lógicos e aqui como eles trabalham. Vamos verificar esse exemplo aqui para poder fixar o que eu acabei de falar sobre os operadores. Qual o valor impresso na tela caso esse programa seja executado? Vamos observar o que nós temos aqui. Temos uma variável x, cujo valor é 1, x é inteiro, e temos uma variável y, que tem um valor 2. Temos uma variável z, que tem um valor verdadeiro, veja que ela é um booleano, tá? Mas numericamente na memória isso aqui está guardado como sendo 1. E nós temos uma variável r, cujo valor ele será calculado e atribuído a partir da resolução desta expressão. Então, que valor será atribuído a r? Veja que aqui eu tenho uma combinação entre operadores aritméticos, operadores lógicos e operadores relacionais. Para poder conferir esse resultado, então existem algumas formas. A mais óbvia seria: copio esse código e coloco no CodeBlocks e o resultado vai aparecer na tela. Ou então você pode executar este código à mão. Essa segunda opção é muito melhor nesse momento em que nós estamos estudando o comportamento desses operadores. Então vamos fazer o seguinte. Aqui embaixo vamos abrir um comentário e vamos resolver manualmente essa expressão. Então eu vou copiar ela para dentro do comentário. Veja que se numa lista de exercícios você tiver um exercício desse tipo, então pegue uma folha de papel e faça uma cópia desta expressão.
você vai ver que não é nada complicado de se resolver esse exemplo. Tá? Então, depois de fazer a cópia da expressão, vamos apenas substituir o valor das variáveis pelos valores que nós temos aqui. Então, a variável z vale verdadeiro, mais o valor da variável x, que é 1. O valor da variável x multiplica o valor da variável y, que é 2. Aqui nós temos a operação lógica entre 2 e o valor da variável y, que no caso é 2, maior do que x, que é 1, ou y, que é 2, e a operação lógica e com o valor do z, que é verdadeiro. Então veja que agora nós temos aqui valores. Podemos então verificar qual desses operadores vai ser resolvido primeiro. Então, das tabelas de precedência, nós vimos que os operadores aritméticos têm maior precedência que os operadores lógicos e relacionais. Porém, o operador de negação tem uma maior precedência, seria a nossa exceção. Então, aqui nós temos o operador de negação. Então, veja, não true, então não verdadeiro. O resultado para isso seria falso. Tá? Então, aqui eu substituo. Vamos colocar de novo todo esse resto da operação. Tirar um Ctrl C aqui, Ctrl V. Então, embaixo nós temos a operação copiada com apenas o resultado modificado para a operação de negação. Vamos agora a uma nova etapa para identificar qual operador vai ser resolvido primeiro. Então agora tem operadores lógicos e relacionais e operadores aritméticos. Os operadores aritméticos são resolvidos primeiro. Então eu tenho uma adição e uma multiplicação, e eu sei que a multiplicação tem maior precedência. Então agora a operação que eu vou resolver é justamente essa multiplicação. Então 1 vezes 2, o resultado é 2, e o resto da expressão vamos manter do jeito que está. Se você quiser acelerar um pouquinho o processo, você pode resolver mais de um operador por linha. Eu não estou fazendo isso, que é para ficar bem claro o passo a passo. Volto agora para essa expressão. Então eu tenho agora uma operação aritmética que é esta operação de adição. Falso mais 2. Parece estranho, mas esta conta é possível. Por quê? Falso é armazenado em memória como o valor inteiro 0. Tá? Então o resultado aqui seria 0 mais 2, que é justamente o nosso 2. 2 e o restante desta expressão. Agora voltamos a ela para verificar qual seria o próximo operador resolvido. Então temos aqui o operador e, o operador ou, o operador relacional maior e o operador e. Nesse caso, o operador relacional agora tem a maior precedência. Então mantemos o 2, o operador lógico e a pergunta é, 2 maior que 1? Os operadores relacionais têm como resultado sempre verdadeiro e falso. Então, nesse caso aqui, eu observo o resultado true. Este resultado, ou 2 e true. Analisando esta expressão aqui, agora temos de investigar qual é a maior precedência. Sabemos que é da operação lógica e. Tá? Temos duas operações lógicas e. Como elas têm a mesma precedência, então a ordem de resolução é da esquerda para a direita. Então vamos resolver 2 e true. Como é que isso é resolvido? Então, em linguagem C++, qualquer valor diferente de 0 é tratado como verdadeiro. Então, na verdade, o que eu tenho aqui é verdadeiro e verdadeiro. O resultado final, então, é true, de acordo com aquela tabela que foi mostrada antes. Ainda me resta aqui, então, 2 e true. Então, para poder resolver este ou, agora eu preciso resolver este true.
que tem uma maior, este operador e, que tem uma maior precedência. Então 2 e verdadeiro, finalmente eu tenho verdadeiro. Por último, verdadeiro ou verdadeiro, então resulta em verdadeiro. O resultado que vai ser colocado na variável R, então, é verdadeiro. Aqui embaixo, Cout R. Vamos executar o programa para ver se nós acertamos o resultado. Então, o valor do R que está sendo mostrado na tela é 1. O resultado está correto, tá? Porque R tem um valor verdadeiro e verdadeiro é guardado na memória como sendo o valor 1. Tá? Então, esse resultado aqui está correto. Acertamos o cálculo da expressão à mão. A pergunta é, este programa aqui tem muita utilidade? Em termos práticos, ele não resolve nenhum problema importante, mas é um bom exercício para que você entenda como estes operadores funcionam e vai habilitar você a ler o código de outros programadores e conseguir entender esse outro código, porque você vai saber exatamente como essas operações estão sendo calculadas. No próximo vídeo, vamos resolver um exercício em que, em um primeiro momento, nós podemos pensar que é necessário trabalhar com comandos de seleção para se chegar até a resposta. Mas, na verdade, basta que você saiba escrever expressões utilizando os operadores lógicos e relacionais e você consegue chegar na sua resposta desejada. Então, nem sempre é necessário que você escreva tanto código. Por isso que é importante entender como os operadores funcionam.